E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do Story Studio. Vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre algumas notícias super importantes. Mas antes de falarmos das notícias, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui do nosso blog Premium. Para você que não é nosso assinante ou que não conhece o Story Studio, está vendo pela primeira vez, o nosso site, a partir desse ano 2025, passou a ter o blog Premium, né? Passamos a ter uma área de membros, né? O blog Premium é nada mais do que isso, uma área de membros. O que temos nessa área de membros? Artigos, resenhas, resumos, alguns mapas mentais, mapas, vídeos, podcasts exclusivos para assinante, tá? Além disso, os nossos assinantes têm cupons de desconto para adquirir produtos na nossa loja, viagens, né, que a gente também trabalha com excursões pedagógicas, né, viagens históricas, viagens que pensam o lado da aprendizagem, então são viagens-aulas. Você tem direito a desconto se for assinante do Blog Premium, e também o assinante do Blog Premium tem desconto nos nossos cursos da nossa plataforma de cursos, tá? Os e-books também estão dentro desse projeto, que se for um e-book com curso, tá lá disponível para você o desconto na plataforma. Se for um e-book, só o e-book, você tem também o desconto para adquirir na nossa loja, tá bom? Enfim, já sabemos que o Blog Premium é muito interessante. E uma coisa do Blog Premium, um artigo do Blog Premium que eu postei ontem, eu vou falar rapidinho pra vocês aqui, porque tem ligação com a primeira notícia do dia. Não entrei com esse jabá aqui à toa, tá? Ó, no dia 14 de julho, ontem, né, no caso, no dia 14 de julho, nós comemoramos, né, na Europa, né, é comemorado, e aqui no Ocidente a gente acaba tendo uma relação muito direta com esse fato, a tomada da Bastilha. Só que no dia 14 de julho de 1789, quando de fato aconteceu a tomada da Bastilha, o mundo mudou, né? A partir da tomada da Bastilha, o mundo mudou a sua história. Principalmente para o Ocidente, né? Muito, obviamente, muito pontual a França, mas o Ocidente foi muito afetado pela tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. E o nosso artigo fala sobre isso. O que nós falamos lá? Que no dia 14 de julho, conhecido como a tomada da Bastilha ou queda da Bastilha, é considerado um dos marcos significativos da história contemporânea. Esse evento não apenas simbolizou o início da Revolução Francesa, mas também representou a transição de uma sociedade marcada pelo antigo regime, né, com absolutismo, com mercantilismo, para um modelo baseado em princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a gente fala sobre a França pré-revolucionária, a tomada da Bastilha como estopim da Revolução, os principais personagens da Revolução Francesa, passando inclusive por Luís XVI e Maria Antonieta, as consequências da tomada da Bastilha, como a abolição do antigo regime, o espalhamento do ideário revolucionário, que vai atingir inclusive Minas Gerais aqui, dando origem à Conjuração Mineira, no mesmo ano inclusive, tá? A importância da tomada da Bastilha para a história da humanidade, e como funcionam as comemorações do dia 14 de julho na França, que aliás é a nossa primeira notícia do dia. Além disso tudo, eu indico para vocês 4 livros muito interessantes sobre a Revolução Francesa. Caso você queira aprender sobre a Revolução, caso queira aprofundar seus conhecimentos sobre a Revolução Francesa, eu indico 4 livros, todos disponíveis na Amazon. Só que os links estão para vocês lá no nosso artigo do Blog Premium e também na notícia que vai seguir essa propaganda, tá? Por quê? Porque, gente, as notícias são gratuitas, né? E esses livros são indicações minhas. Logicamente, eu estou indicando com o meu link da Amazon para que você possa comprar através da nossa indicação. E aí nós receberemos a comissão da Amazon pela venda desses livros. E, óbvio, isso ajuda bastante a manutenção do nosso site, da compra de equipamentos, né, da compra de ferramentas, de uniformes, para que a gente possa adquirir mais conteúdo, mais conhecimento e possa trazer para vocês aí mais informações importantes que vão agregar dentro da nossa produção de conteúdo. Então, se você adquirir esses livros pelos nossos links da Amazon, eu fico muito grato e muito feliz, tá bom? Vamos então à primeira notícia do dia. Obviamente, como eu falei, tem ligação com esse artigo publicado no Blog Premium. Lembrando, o Blog Premium custa R$ 8,00 por mês, ou se você quiser, você pode comprar a anuidade, e aí 12 meses direto são R$ 65,00, se eu não me engano, ou 64, tá? Você compra a anuidade direto e aí é muito mais barato que pagar a mensalidade, tá? Você vai ter acesso a todo esse material dedicado a membros. Vamos à primeira notícia então. A França celebra a tomada da Bastilha, lá na Champs-Élysées, em meio a uma tensão política e militar, né, devido ao conflito da Ucrânia, devido às tensões políticas na própria França, devido aos conflitos de Israel, a falta de acesso, por exemplo, ao petróleo, ao gás natural que vinha da Rússia, isso também afeta bastante a economia da França. As tensões das tarifas do Trump também são bem grandes, porque o Trump
ontem saiu a notícia aqui no nosso podcast e também no nosso site sobre as tarifas do Trump afetarem a União Europeia. Ele começou a taxar a União Europeia e o México em 30%. Então isso é bem grave e, obviamente, comemorar a queda da Bastilha e o início da Revolução Francesa é algo simbólico, mas nesse ano de 2025 é algo que mostra o poder militar, histórico, cultural, a força da França perante ao mundo ocidental. E aí nesse ano foi marcado por um grande desfile. Todo ano tem esse desfile militar, né? Mas esse ano na Champs-Élysées o desfile foi bem grande, né? E também marcado por alguns alertas aí do presidente Macron sobre as ameaças à segurança europeia. Essa celebração da tomada da Bastilha foi marcada por um clima de dramatização política e militar. O Emmanuel Macron destaca os desafios de segurança não só na União Europeia, mas também na própria França. E ali nas Champs-Élysées nós tivemos mais de 4.000 soldados, 200 veículos e 100 aeronaves que participaram do evento, atraindo milhares de espectadores, né, seja presencial pela televisão. E lembrando, a indicação dos livros, A Revolução Francesa, de Michel Vauvel, A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta, do próprio autor, que é um livro mais simples, dedicado a explicar a Revolução Francesa para uma criança, também é bem legal, bem útil para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa e não sabe muita coisa. Esse livro é bem legal. E não são livros caros, tá? Eu escolhi livros com preços bem justos. Reflexões sobre a Revolução Francesa do Edmund Burke e o surgimento da Revolução Francesa do Lefebvre, tá? Eu trouxe esses 4 para vocês e 4 indicações bem legais sobre o assunto. E aí, se você quiser saber mais sobre o assunto, tem que ser assinante do Blog Prêmio para ter acesso ao nosso resumo sobre o assunto, tá bom? Bom, saindo um pouco da França, saindo um pouco do mundo, né, do norte, do global, nós vamos voltar e vamos para um lugar mais local, né? Vamos para o estado do Rio de Janeiro, sul do estado do Rio, aqui no sul fluminense, na cidade de Resende. O Globo Esporte fez uma reportagem bem interessante e a partir dali eu trouxe o Globo Esporte como fonte para produzir esse texto dessa notícia. Os Pérolas Negras é um time de futebol que joga a segunda divisão do Campeonato Carioca. É um clube que foi fundado no Haiti, e eu acredito muito que esse nome Pérolas Negras vem dali, né, do Caribe, né, e aí a gente lembra de Piratas do Caribe. Mas os Pérolas Negras, e também tem tudo a ver com o Haiti, né, que é um país, basicamente, é um país formado por maioria de pessoas pretas, então, né, deve ter também algum sentido com a cultura haitiana e com toda a relação étnica do Haiti. Mas o que vale entender aqui dessa notícia é o seguinte: um clube fundado no Haiti e que veio para o Brasil já há alguns anos e se estabeleceu na cidade de Resende, no sul fluminense, definiu que a cada gol feito pela sua equipe, eles plantariam 100 mudas de árvores. E aí eles conseguiram um feito gigantesco, porque a cada gol feito, eles produziram em 100 mudas e plantaram 100 mudas entre o sul fluminense e o Vale do Paraíba Paulista, tá? Com parcerias com empresas, com parcerias com governos, e aí em áreas urbanas, o replantio, o reflorestamento dessa área de Mata Atlântica é muito interessante, muito importante, e foi feito por um clube de futebol da segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, aqui do sul fluminense, né? Bem legal, né? Eles chegaram à marca de 100 mil árvores plantadas em áreas urbanas, eles têm a ambição de chegar a 500 mil até 2030. Um assunto bem interessante para a gente pensar, né? Porque dentro dessa área de reflorestamento, por exemplo, a gente pode pular do 8 para o 80, né? Sair do reflorestamento e ir, por exemplo, para o que está acontecendo no Meta Data Center, né? Uma construção aí da Meta, da empresa dona do Facebook, na Meta Data Center, está causando um impacto ambiental muito grande na Geórgia. Daí a gente volta para o norte global para falar sobre esse assunto, mas como um data center secou poços na Geórgia, a construção do data center do Meta na Geórgia causou escassez de água ao esgotar poços locais, com moradores como a família Morris enfrentando dificuldades após seus poços secarem, enquanto a empresa promete projetos de conservação para mitigar o problema. Lembrando, já falamos disso, não falamos isso aqui ainda, mas no nosso site tem a publicação sobre o assunto, que a OpenAI, né, a dona do ChatGPT, ela comprou terras no Brasil porque ela precisa de água. Ela comprou terras no Brasil que tem poços artesianos, que tem lençóis freáticos, que ela possa usar essa água, porque a cada imagem, depois eu trago esse dado com mais precisão, mas a cada imagem gerada no ChatGPT você gasta alguns litros de água, muitos litros de água para resfriar o maquinário.
para resfriar os servidores que estão trabalhando com inteligência artificial. Então, os servidores que estão gerando os textos, as imagens, os vídeos, que estão produzindo com inteligência artificial, eles aquecem muito. Então, precisa de água para resfriar esses equipamentos. E essa água é retirada de algum lugar. Então, os poços da Geórgia secaram por causa do Meta Data Center. Tá? Isso aqui é uma notícia do New York Times que eu trouxe para vocês, traduzir e trouxe com a minha cara, com a cara do Story Studio para vocês, tá bom? Vamos para a próxima notícia, ainda falando de questão ambiental e voltando para os Estados Unidos, o incêndio do Grand Canyon. Tem um grande incêndio destruindo chalés históricos e está fechando trilhas lá no Grand Canyon. O Grand Canyon está em chamas. Esse incêndio é causado exatamente pela crise climática ambiental. Tá? Essa destruição de chalés históricos obriga também o fechamento de trilhas nas áreas de acampamento. Os bombeiros ainda combatem as chamas, enquanto autoridades investigam as causas do fogo que ameaçam o ecossistema local e o turismo da região. Está causando alguns estragos aí no Parque Nacional dos Estados Unidos e destruindo alguns chalés e também forçando o fechamento de trilhas. As trilhas e as áreas de acampamento não são seguras nesse momento nessa região, tá? E além disso, vamos falar sobre... além de falarmos de incêndio e tudo mais, a gente vai falar sobre a Unesco reconhecer o Parque das Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, como Patrimônio Mundial Natural. O título da Unesco para o Parque das Cavernas em Peruaçu fortalece a sua proteção, aumenta o turismo sustentável e valoriza as comunidades tradicionais. Esse reconhecimento internacional garante recursos para a conservação, pesquisa científica e desenvolvimento local, mantendo o equilíbrio entre a preservação e a visitação pública. No norte de Minas Gerais, a gente tem o Parque das Cavernas de Peruaçu, que acaba de entrar para o seleto grupo de patrimônios mundiais naturais da Unesco, e, se eu não me engano, é o primeiro título natural do estado de Minas Gerais. Tá? E aí, falando sobre descobertas e conhecimentos naturais, pensando em parques, a gente vai falar agora sobre a descoberta do menor vulcão do mundo. Foi encontrado no Peru, é o vulcão do Olho da Águia. Tá? Ele é conhecido assim pelos indígenas locais, pelos povos nativos da região. É um vulcão que não é um vulcão de lava, não é um vulcão de magma, é um vulcão de lama, tá? Esse vulcão, ele está ativo, ele se torna uma atração turística e um objeto de estudos científicos. Ele tem uma temperatura amena e cerca de 30 graus. As erupções são constantes e são de lama. Tem imagens desse vulcão lá para vocês no nosso site. Ele difere completamente dos vulcões tradicionais e a sua descoberta impulsionou o turismo local e gerou planos para a criação de um parque geológico com um mirante e passarelas de observação. Lembrando que é o menor vulcão do mundo, gente. Ele tem apenas 60 centímetros. Tá? É curioso, né? Ele tem apenas 60 centímetros e não é um vulcão de lava. Tem a imagem lá do nosso pesquisador, né, o geólogo, apontando para ele, mostrando algumas informações sobre o vulcão, e minúsculo mesmo. Algumas visitas aumentaram na região para ver, por curiosidade. Ele é um geyser de lama, na real. Como ele acumulou muita lama, ele acabou fazendo esse formatinho aí de vulcão, parecendo quase um trabalho escolar, né, de feira de ciências. E saindo um pouco dessa ideia do vulcão no Peru, mas nos mantendo no Peru, nós tivemos a descoberta de uma cidadela de 3.800 anos, de uma civilização muito antiga, é uma das mais antigas do mundo, que vai abrir portas para o turismo no Peru. As estruturas geológicas, as estruturas arqueológicas dessa cidade estão, né, basicamente intactas, e o sítio arqueológico, denominado de Penico, fica no norte do Peru e faz parte do que a gente chama de Caral. O espaço ficou fechado por 8 anos para estudos e restauração e agora ele está aberto para visitação. É uma antiga cidade de 3.800 anos na região do Peru e pode ser da antiga civilização Caral, uma das mais antigas do mundo. E aí vale uma outra notícia sobre o Peru. No Penico fica a 182 quilômetros do norte de Lima, cerca de 20 quilômetros do Oceano Pacífico. Tá? As estruturas estão bem restauradas, bem interessantes para visitação. Ainda nos mantendo sobre a questão nativa ou indígena, como você queira tratar, vamos falar, já que a gente falou de crise ambiental, falamos de incêndio nos Estados Unidos, falamos aqui anteriormente em outro programa sobre a questão climática na região ali do Novo México, né, das enchentes por lá. Vamos falar sobre a Fundação Cacique Cobra Coral. Vamos lá? Cacique Cobra Coral é uma fundação que cortou agora relações com o governo Trump após o tarifaço, né? Ela foi criada para prevenir catástrofes naturais.
é uma entidade mística que alega ter ajudado em eventos como Olimpíadas, Rock in Rio, até nas estiagens nos Estados Unidos. Tá? O lema deles é luz que ilumina os fracos e confunde os poderosos. Na última semana, um dos assuntos mais comentados na internet foi exatamente a suspensão dessa assistência climática da Fundação Cacique Cobra Coral com o governo dos Estados Unidos. E o interessante é que essa fundação ajudou já o governo do Bolsonaro, o próprio governo Trump anteriormente, né, já participou de vários eventos. Eles, né, se intitulam uma instituição espírita que se utiliza da Angela Scritori, que é uma médium, né, e o pai dela, que é o Ângelo Scritori, que é o pai, né, da médium. Ele é um médium, ele é pai da Adelaide, que fundou a entidade. Né, eles têm aí essa entidade mística, né, espiritual, que fala sobre as questões climáticas, que trata as questões climáticas globais. E de acordo com eles, já ajudaram até mesmo a realeza britânica. Tá? Então, eles cortaram essas relações, e engraçado, o interessante dessa história é que eles cortaram as relações e no mesmo dia, ou, né, poucas horas depois, nós tivemos aí toda a crise climática atingindo os Estados Unidos. Então isso foi assunto no mundo inteiro, não só no Brasil. É a questão da... E, obviamente, na última semana, o termo mais pesquisado no Google Brasil foi Fundação Cacique Cobra Coral. Eles conseguiram um retorno de marketing gigantesco nas buscas pela existência da instituição e que é a instituição. Ainda mantendo a história nos Estados Unidos e também falando sobre geysers e vulcões, eu trouxe uma notícia que não é uma notícia feliz, né? Não é uma notícia muito legal, mas é só para vocês entenderem a potência dos geysers, a potência da nossa Terra, da estrutura interna do nosso planeta. Foi noticiado essa semana que um bisão morreu fervido em água termal diante de alguns turistas no Parque Yellowstone, no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O animal se assustou ao encostar na água fervendo, né? Uma água que chega a quase 90 graus. Ele encostou na água, se assustou e saiu correndo. O bisão é um bicho gigantesco, né? Para quem nunca viu um bisão, procura depois imagens no Google, tem lá no nosso site também. Mas o bisão é um bicho gigante, né? É um búfalo muito grande, muito peludo, inclusive, é um animal dos Estados Unidos, né? Ele saiu correndo, pisou numa água fervendo do geyser e acabou se assustando. E ao se assustar, ele correu para uma outra direção que era mais profunda, né? E ele acabou fervendo as patas, ficou preso, morreu, né? Ele caiu ali em meio à água fervendo a 90 graus e ele foi derretido de tão forte, de tão quente que é a água do geyser nessa região do Parque de Yellowstone. Em algumas regiões do planeta, essa água quente ela gera vapor que vai gerar as usinas termais, né? As usinas geotérmicas, tá? Na Islândia tem bastante disso. Se usa dessa água, do vapor gerado dessa água, para a criação de energia limpa. Olha só que interessante. Vamos fechar então com duas notícias hoje. Tá? A gente já está chegando nos nossos 20 minutos, faltam 2 minutinhos para fechar. A Embraer fez a sua maior venda da história sem depender dos Estados Unidos. A Embraer vendeu 45 jatos para a Dinamarca em um negócio que custou, para a Dinamarca, 21,8 bilhões de reais. Não, você não viu errado. A Embraer fechou a venda de 45 jatos E195-E2 com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais para a companhia aérea Scandinavian Airlines da Dinamarca, em uma operação aí, gente, que gira em torno de 22 bilhões de reais, né? Vai 21,8, vamos arredondar para 22, né? 22 bilhões de reais. Foi o maior negócio da Embraer até hoje. Não precisou da intervenção dos Estados Unidos, não teve compra. Aliás, gente, os voos internos dos Estados Unidos, voos domésticos, a maioria deles é feita com aviões da Embraer, tá? Os Estados Unidos compram muito avião da Embraer. E agora a gente fez uma venda gigantesca, né? A Embraer conseguiu fazer uma venda enorme para a Dinamarca, sendo a sua maior da história. E ligado a isso, né, a gente está falando das tarifas do Trump aqui, obviamente, de forma indireta, mas a gente está falando que a Embraer consegue fazer uma venda gigantesca com um parceiro comercial basicamente inesperado, que a Dinamarca é minúscula, né, perto do que é os Estados Unidos no mercado internacional. E pensando nas tarifas, nós temos a última notícia do dia, que é sobre o STF. O Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, rebateu o Trump sobre as tarifas e defendeu a independência do STF em relação à democracia, ao Estado Democrático de Direito e às leis brasileiras. O STF, então, tem equilibrado a liberdade de expressão e combate a crimes digitais, né? O Roberto Barroso não ficou calado diante das críticas de Donald Trump. Em uma carta pública, ele rebate as acusações e defende a atuação do tribunal para preservar a democracia no Brasil. E
temos essa notícia lá pra vocês também, encerrando o nosso giro de notícias, nosso processo aí de trazer notícias pra vocês todos os dias. Vejo vocês no próximo programa. Valeu e falou!